Olá, meus queridos. A gratidão é uma excelente arma de combate à ansiedade. Como todos nós sabemos, a ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico. É aflição, é agonia, é a inquietação da pessoa que se acha agitada. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, assim declarou: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Meu querido, minha querida, ao encorajar os irmãos na fé a lidarem com a ansiedade, o apóstolo Paulo recomendou que, ao invés de ficarem se consumindo com muitos pensamentos e sentimentos aflitivos, deveriam eles expor suas necessidades e fazer as suas petições a Deus. E propôs 3 maneiras de como deveriam de forma prática fazer isto. A primeira seria orar. Em outras palavras, a proposta era que todos aqueles que se vissem tomados pela ansiedade ou que se sentissem ameaçados por ela, expusessem suas demandas em conversas sinceras e íntimas com Deus, que abrissem os seus corações a Ele. A segunda seria suplicar, entendendo que muitas vezes as coisas acabariam fugindo totalmente ao controle, fazendo com que as pessoas dessem lugar até mesmo ao desespero. Paulo propôs que em tais situações os irmãos na fé deveriam achegar-se a Deus com súplicas. Existem momentos na vida quando conversar somente fica simplesmente inviável. A situação torna-se tão crítica que brota uma necessidade extrema de suplicar, de rogar, de pedir encarecidamente, de implorar por socorro. Por isso o apóstolo Paulo incentivou os irmãos a fazerem isto, dirigindo-se àquele que é misericordioso e amoroso, a Deus, o nosso Pai. A terceira maneira prática de lidar com a ansiedade, recomendada pelo apóstolo, foi a de nos apresentarmos diante de Deus com ações de graças. Vamos relembrar as palavras ditas por ele. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que Paulo disse, no final das contas, é que em meio às nossas muitas ansiedades, ao nos apresentarmos com fé diante de Deus, seja por intermédio de orações ou até mesmo de súplicas intensas, devemos fazê-lo sempre com ações de graças. Num primeiro olhar, ou num olhar desatento para este verso, podemos até pensar que estas últimas palavras proferidas pelo apóstolo Paulo não se encaixam devidamente no contexto da sua fala. É que somos levados precipitadamente a pensar que ansiedade, inquietação, até mesmo combinam com orações e súplicas, mas não com ações de graças. Quando a vida se torna difícil, quando os nossos corações pendem para a inquietação, quando a ansiedade toma conta da nossa mente e do nosso coração, quando o sono se torna pesado, quando o dia se torna um fardo, quando o perigo se mostra por demais ameaçador, orar e suplicar parece ser a melhor estratégia para lidar com toda essa situação. Todavia, o apóstolo Paulo, tomado pela sabedoria que lhe foi concedida pelo Espírito Santo de Deus, acresceu à prática das orações e das súplicas a prática das ações de graças. Ao pensar sobre isto, lembrei-me de outro verso bíblico e que é recorrente no livro dos Salmos, pois aparece nos Salmos de números 106, 107, 118 e também no de número 136, com os seguintes dizeres, abro aspas, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre. Fecho aspas. Se conectarmos estes versos um com o outro, perceberemos que existe uma razão muito clara e verdadeira para nos achegarmos diante de Deus também com as nossas ações de graças, mesmo em tempos de ansiedade. É porque quando assim fazemos, reconhecemos a sua bondade e a sua misericórdia, que são atributos eternos dele. Atributos esses que ele está sempre disposto a partilhar com aqueles que a ele se achegam, até mesmo em total estado de desespero. Saber que podemos contar com a bondade e a misericórdia de Deus, com certeza traz paz às nossas mentes e corações, por vezes perturbados com os muitos embates da vida. No tempo das orações e das súplicas por socorro, expressarmos a Deus a nossa gratidão é sim uma forma de demonstrarmos a nossa confiança incondicional na sua bondade e na sua misericórdia. Meu querido, minha querida, você tem andado ansiosa ultimamente? Se este é o seu caso, então volte-se para Deus por intermédio de orações e até mesmo de súplica, clamando por seu socorro. Mas lembre-se também de expressar perante Ele a sua gratidão por ser Ele quem Ele é e pelo que Ele tem feito por você em todo esse tempo da sua existência. Pense sobre isto. Vamos orar? Pai amado, queremos te louvar também por mais esses versos bíblicos tão preciosos. Primeiramente, esse diz que nós não precisamos andar inquietos, ansiosos, por coisa alguma. Antes devemos fazer conhecidos diante do Senhor as nossas petições com orações, com súplicas, porque muitas vezes precisamos, porque estamos em agonia, clamamos em angústia ao Senhor. Mas também esse verso nos diz que nós podemos e devemos chegar diante do Senhor com ações de graças, com o coração agradecido, sabendo que o Senhor é Deus de bondade e de misericórdia e que essa bondade e misericórdia estão ao nosso dispor sempre e que o Senhor está sempre disposto a cuidar de nós e a nos conceder o teu favor. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque sim, no meio da angústia, o Senhor vem em nosso socorro, o Senhor ouve a voz da nossa súplica e estende sobre nós a tua boa mão e revela sobre nossas vidas bondade e misericórdia. Por isso te louvamos, te agradecemos e te bendizemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que o teu coração seja sempre muito agradecido a Deus.